Então o que Deus fez por você foi coisa grandiosa. Aí tem muitas pessoas que dizem assim: parece que Deus não me ama, porque eu passo por isso, eu passo por aquilo. Deus provou o seu amor quando enviou o seu único filho, amado irmão, para morrer em nosso lugar, amado irmão, sobre aquela cruz do Calvário. Então a primeira pergunta está respondida: o que foi que Deus ele fez por nós? Amado irmão, mas olhando aqui para João 3, versículo 16, nós devemos fazer uma segunda pergunta. E qual é esta segunda pergunta? A segunda pergunta é: o que Deus ele quer de nós? Deus ele fez uma coisa grandiosa por cada um de nós. Ele fez uma coisa tremenda, amado irmão, por cada um de nós, enviando Jesus para morrer naquela cruz do Calvário por mim e por você. Mas a segunda pergunta precisa ser feita, amado irmão. E a segunda pergunta é: o que é que Deus ele quer de nós? Qual é a atitude que Deus quer que nós demos em relação daquilo que o Senhor ele já fez por nós sobre aquela cruz, amado irmão? E o versículo ele vai nos responder. A parte A do versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Aí a segunda parte diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça. Então nós vemos que o que Deus fez por nós foi coisas grandiosas. O que foi que ele fez? Ele enviou Jesus para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Amado irmão, um feito que nem um ser humano conseguiria fazer. Mas a segunda pergunta é: o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer que nós façamos em relação àquilo do que Ele já fez por nós, de entregar Jesus na cruz do Calvário? Amado irmão, o versículo responde: para que todo aquele que nele crê não pereça. Então sabe o que é que Deus quer de cada um de nós, amado irmão? É que nós creiamos no sacrifício de Jesus. É que nós olhamos para a cruz e creiamos, amado irmão, no sacrifício de Cristo. É que eu e você olhemos para o Evangelho e venhamos crer na verdade revelada na palavra de Deus. Amado irmão, Deus ele quer que o homem, ele quer que a humanidade creia na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este crer não é apenas um crer da boca para fora. O crer envolve pelo menos 4 atitudes. O crer, amado irmão, envolve em primeiro lugar arrependimento. O crer, amado irmão, envolve em terceiro lugar confissão de pecado. O crer envolve em terceiro lugar abandono dos pecados. O crer envolve em quarto lugar a confissão de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então Deus ele quer que o homem, que é o mundo, que é a humanidade, amado irmão, creia em Jesus, amado irmão, se arrependendo dos pecados, amados irmãos, confessando os seus pecados, amados irmãos, abandonando os pecados, amados irmãos, e confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor vai falar em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então o que é que Deus quer de nós? Deus quer que nós creiamos no sacrifício da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o versículo de João 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu falei para os irmãos que nós precisamos fazer 3 perguntas para este versículo. A primeira pergunta é: o que Deus ele fez por nós? Deus fez por nós coisas grandiosas. E o que foi que ele fez? Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Em segundo lugar, a segunda pergunta que nós devemos fazer para o texto: o que é que Deus ele quer de nós? O versículo diz: para que todo aquele que nele crê. A salvação é uma oferta universal, mas só será salvo aquele que crê no sacrifício da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é um crer de boca para fora.
Falar até papagaio fala, amado irmão. Esse crer, como eu já falei,